Senhoras e senhores coacanos coloridos, boa noite. São 6h30, boa noite. Bem-vindos ao último painel da Conferência de Cafeístas. Antes de eu introduzir o nosso palestrante, queria só lembrar a importância disso aqui. Eu fiquei muito feliz quando eu fiz o vídeo divulgando a conferência. Eu não sei quem foi o editor daquele vídeo, para dar de parabéns, porque ele pediu um aumento, todo estado que seria para pagar. Mas isso aqui tem um valor, porque eu estou no movimento desde 2013 e 2014. Eu sei que a maior parte... Quem aqui está no movimento desde, tipo assim, 2015 para trás? Só para ter uma noção. Não, que é a maior parte de novidade, né? A gente tinha, em 2015, 16, 17, ali, um costume muito maior de conferências, desses eventos, dos estaduais. Eu tive a ideia de criar o Ideias Radicais dentro de um evento do Students for Liberty em abril de 2015 em Curitiba. Eu vi aquela palestra, eu me senti inspirado e falei, poxa, você tem 200 pessoas para socializar em Curitiba, no dia ensolarado lá fora, onde a gente normalmente ia no parque, então tem muita gente realmente de verdade, vou falar alguma coisa sobre, né? E ali que eu criei o Ideias Radicais, e foi nesse espaço que eu consegui conversar com muita gente. A gente tinha essas conferências, a gente tinha muito mais grupos, espaços nas redes sociais para a gente discutir ideias, formava-se comunidades mais. Hoje a gente está muito mais só jogando conteúdo para o outro, eu tenho menos dessa conversa. Eu sinto falta disso, porque era um espaço da gente se desafiar, da gente aprender, da gente ver o que os outros estavam trabalhando, da gente discutir. E para vocês entenderem a importância disso, convido quem puder, vai em Viena. A gente está aqui falando de autores austríacos, né? Do Mises, do Hayek. Vão em Viena e procurem aonde que o Hayek morava, aonde que o Karl Popper morava, onde é que o Weber morava. Eles moravam a quadras um do outro. Então, sim, tinha a chance de você ir tomar um chopp e encontrar o Mises casualmente batendo papo com o Weber porque eles se encontraram tomando um chopp. Isso podia acontecer. E não era só esses quatro. Viena estava estourando de pensadores, de filósofos, de todos os tipos, discutindo ideias. Então você tinha esse ambiente, você tinha esse caldeirão. Viena, nessa época, tinha aí 1,5 milhão de habitantes, era Campinas. É a mesma coisa que você ir lá num boteco lá em Campinas e casualmente está o Hayek batendo papo ali com o Karl Popper sobre alguma coisa. Né? Às vezes falando do Corinthians, às vezes falando de filosofia, oscila. Isso era a realidade deles. É por isso que se você vê na literatura deles, eles estavam muito conversando um com o outro. Claro, eles se conversavam. Eles tinham esse desafio, eles tinham esse espaço constante. E aí teve a guerra de argumentação toda do Menger contra a escola de Berlim, que foi a guerra do método das Reich, do método econômico. Gente, Berlim é 7 horas de carro de aula. Porque é a mesma coisa que a gente aqui tem um debate com o pessoal do Rio de Janeiro. Essa era a distância. Isso afiou muito esses pensadores, isso deu muito espaço para eles, isso desafiou e motivou eles, especialmente em tempos difíceis. Você precisa ter gente ao teu redor que está pensando, que está te inspirando para você continuar fazendo as coisas. Dentro da bibliografia do Mises, que é o último cavaleiro do liberalismo, ele trocava cartas com vários pensadores quando ele estava na Suíça. Porque na Áustria, não é legal isso, quando vocês forem, se vocês puderem ir lá, conheçam, tem um instituto lá do Mises lá também, tem um instituto para a memória dele lá também. Ele tinha bandinha na universidade, tinha uma banda. Ele com outros pensadores, outros economistas, eles faziam musiquinha e tudo mais, eles se divertiam. Isso ajudava a motivar em tempos de inflação, em tempos de guerra, em tempos de estatismo maluco. Em tempos difíceis como a gente tem no Brasil agora, isso vale ouro. Vocês não se sentem sozinhos, às vezes, meio sem esperança, às vezes, meio... Então, parabéns para os escafandristas por fazer esse evento, por criar esse fórum, por trazer essas pessoas. Porque isso aqui não é só esse debate de ideias, é essa comunidade humana que é muito importante. E a gente, esqueceu isso ao longo dos últimos anos, a gente tem várias pessoas que estão muito novas no movimento, não lembram o que a gente tinha, sei lá, 8, 10 anos atrás. E eu acho que a gente precisa restaurar isso, e por isso que eu valorizo instituições que estão tentando fazer isso. Eu sinto que é isso que falta, porque eu sinto falta disso pessoalmente. E se eu sei identificar o que é, imagino que vários também que não conseguem identificar, eu acho que ajudaria. Mas exposto a gente está na era de redes sociais, a gente está na era de debates de internet. Então não tem esse contato tanto, mas ainda assim a gente consegue criar comunidades. Os escafandristas em membros por todo o Brasil, mas se vocês se reunirem no Discord e discutir ideias. Consegue se inspirar, consegue ter uma comunidade, consegue ter aquele desafio mútuo. É muito mais legal aprender quando você tem outras pessoas ali.
mas a gente esquece de onde veio tudo isso, a gente esquece quais são as nossas raízes para trás. Muito disso veio lá do Students for Liberty, que veio de outras instituições, que veio de outras, e que muito volta lá para o Instituto Liberal. Muita gente nem conhece. Você já tem figuras até que são ocultas, assim, é engraçado. Eu conheço, assim, eu vejo no evento, às vezes eu falo, cara, aquele cara fundou um negócio, que convenceu o cara, que convenceu vocês. Você nem sabe que esse cara é tipo teu bisavô no movimento, tem lá. Mas a gente tem aqui o Berlanza, presidente do Instituto Liberal, também está nesse movimento aqui há 10 anos. Escritora também, ajudou a influenciar muita gente que influenciou vocês, e que é um cara genial. E também, para quem não sabe, um gigantesco sambista lá no Rio de Janeiro. Você olha para esse cara e pensa, pô, ele é todo sério, depois pede para ele mostrar as fotos dele de escola de samba, vocês vão adorar. Berlanza, o palco é teu, cara. Os slides para passar. Bom, pessoal, boa noite. É uma grande honra, uma grande satisfação estar aqui com vocês. Em primeiro lugar, os meus parabéns aos escafandristas pela iniciativa muito bem sucedida. Em meu nome pessoal e em nome também, é claro, do Instituto Liberal, que se ufana de ter cooperado com esse projeto. E também os meus parabéns e obrigado a quem resistiu bravamente para estar aqui até agora, acompanhando o último painel, em que sabe-se lá por que cargas d'água acharam que eu poderia estar encerrando um evento em que fui antecedido por tamanhas potestades intelectuais como aquelas que estiveram aqui ao longo do dia. Muitas parceiras de labor no Instituto Liberal, inclusive. Então, de alguma forma, acharam que valia a pena isso. Tomara que o pupurri que farei de algumas coisas resgatadas dos porões da memória do meu tempo de 9 anos atrás, que encerrou-se 9 anos atrás, de graduação universitária em comunicação social, com habilitação em jornalismo, ou seja, uma formação em paciência, mais do que qualquer outra coisa, com um pouco do que eu tenho visto, e realmente tem sido o foco das minhas reflexões nos últimos 10 anos, como bem disse o Rafael, que passa um tanto longe daquilo que eu vi na faculdade. Então eu vou fazer uma junção disso daí hoje para vocês, com algumas coisas que li especialmente para a ocasião, com vistas a fazer algumas indicações bibliográficas, como me foi sugerido pelo nosso caríssimo presidente João, quando ele nos fez a convocação. Nosso tema, mídia moderna e liberdade de expressão, a rigor. Vocês vão ver que será um pouco mais de mídia moderna do que de liberdade de expressão, que é uma coisa que eu já tenho falado a rodo, mas eu farei uma ligação entre as duas. É um tema em que eu vou enfrentar, como bem disseram na apresentação anterior, as ciências sociais têm as suas diversas vertentes e teorias, e na minha experiência universitária, na graduação, infelizmente, eu vi muito enviesamento, muita forçação de barra. Meu professor de comunicação e economia, ele tinha na ementa da disciplina dele 3 coisas apenas. Uma era o Capital de Karl Marx, a outra era a história do PT, e a terceira era como Gustavo Franco destruiu o Brasil. As únicas pautas da aula dele eram essas. Então, é uma situação sofrível, que eu já vivia lá em 2011, 12 até 14, quando eu frequentei a faculdade, mas é da natureza dessas ciências que haja essas diversidades, como na economia a gente vê diversas escolas, inclusive no meio liberal elas atuam. E quando se trata de estudos de mídia, existem faculdades que têm uma seção destinada aos estudos de mídia, às teorias da comunicação. Ali, então, como esse setor de investigação, uma confluência que vem da psicologia, que vem das ciências sociais propriamente ditas, que vem até da filosofia, enfim, como é uma confluência de tudo isso, as diversidades são ainda maiores. E como a gente está lidando com um objeto de estudo que se desdobra e se transforma a todo instante, submetê-lo ao que se poderia chamar de experiências controladas se torna cada vez mais complexo. Então há muitas visões sobre a mídia. Mas tendo isto em vista, e portanto
portanto, sabendo que se eu especificamente talvez não esteja, seguramente não estou à altura de pontificar ou sentenciar qualquer coisa a respeito disso, ninguém estará, se nós desenvolvermos a ideia de que existe essa diversidade. Sabendo disso, nós vamos enfrentar e não solucionar ou pontificar nada, três questões principais. A primeira seria, de que forma, em que medida, isto que se chama de mídia moderna determina, delineia, configura o que se chama de modernidade. A segunda pergunta, em que medida isto que se chama de mídia moderna impacta as pessoas e o seu comportamento. E aí sim, a terceira, deduzindo o que se puder deduzir das duas primeiras, ok, diante disso, em que medida, se é que em alguma, se justificaria o recurso a políticas de censura, de contenção da liberdade de circulação de informações e de expressões dentro dessas assim chamadas mídias modernas. E para tratar disso, primeiro precisamos conceituar o que é mídia. Uma palavra que denuncia o seu poder por natureza, pelo uso que costumamos fazer dela como se ela fosse uma entidade singularizada. A mídia nos diz isso. A mídia nos manda fazer isso, a mídia nos engana, a mídia nos manipula. Essa interpretação profundamente negativa e que entende a mídia como algo muito poderoso que nos controla, é bastante disseminada. Isso denuncia que a mídia, sendo isso verdadeiro ou não, é algo muito importante na contemporaneidade. Mas a rigor, mídia, como diz o termo, mídia, médium, intermediário, a mídia é um meio. Se nós pegarmos o modelo de um dos pioneiros das teorias da comunicação, Harold Lashman, o modelo dele do que é o ritual de comunicação, em que você tem alguém dizendo alguma coisa por meio de alguma coisa para alguém com algum propósito. Nós poderíamos, tomando esse modelo debatido, discutido, questionado, por supostamente minimizar a influência que essas etapas do ritual exercem sobre a mensagem, mas se nós pegarmos esse modelo, a mídia seria simplesmente um instrumento pelo qual essa comunicação é veiculada. Nesse sentido, nós veremos mídia desde a antiguidade. Eu trago o exemplo não só de mídia, como também de propaganda na antiguidade, da inscrição de Beistum, 515 a.C. Aí você tem essa pedra sendo o veículo, a mídia, na qual o rei Dário, do poderoso Império Aquemênida, faz a divulgação das grandezas da sua dinastia. Qual é a diferença disso para a mídia moderna, para além da superficialidade óbvia, né, tecnológica? A diferença conceitual seria de que isto que nós chamamos de mídia moderna, obviamente tem um alcance muito maior, independe de que o receptor da comunicação esteja fisicamente presente quando essa comunicação é envelopada, ela é construída dentro da sua mídia, dentro do seu intermediário. Eu estou aqui falando com vocês diretamente, apesar de nós termos aqui um projetor e um microfone, que são tecnologias recentes do ponto de vista histórico, nós estamos aqui repetindo o ritual que os nossos antepassados faziam, seja no interior das suas famílias, dos seus clãs, ouvindo o sacerdote pregando no templo, qualquer que seja a crença de que se trate, uma experiência de comunicação direta em que vocês estão aqui presentes, observando a feitura dessa comunicação. Mas no momento em que essa palestra é gravada, para que outras pessoas se aborreçam com ela virtualmente, e você coloca essa palestra no YouTube, em qualquer rede social, onde ela poderá ser assistida hoje, amanhã, ou sabe-se lá até quando essa tecnologia existir disponibilizando essa palestra, você passa a ter o que nós chamamos de mídia moderna. Nesse sentido, a mídia moderna tem uma data de nascimento, 1450, com a invenção da imprensa moderna por Johannes Gutenberg, no Sacro Império Romano Germânico, um dos fatos mais importantes da história da humanidade. O fato magno da nossa trajetória como espécie no planeta, sem nenhum exagero, e aí eu puxo a sardinha para o meu lado, embora o expositor não seja talvez dos mais brilhantes, o tema
perpassa todos os outros, que tudo o que foi visto aqui antes, de alguma maneira, é diretamente impactado por essa invenção de Gutenberg, que sim, irá, de muitas maneiras, formatar o que nós entendemos por modernidade. Se não, vejamos, Renascimento, o retorno à filosofia clássica, o resgate de fontes clássicas, a Reforma Protestante, quando nós temos a quebra da unidade na cristandade no Velho Mundo, as 95 teses de Lutero, Calvino e companhia, propondo as suas doutrinas religiosas, pregando, difundindo e fracionando a religiosidade cristã, a Revolução Científica, com os cientistas podendo trocar as suas experiências, as suas descobertas numa velocidade muito maior. Antes de Gutenberg, nós tínhamos no Extremo Oriente alguns tipos móveis rudimentares, mas a invenção dele permitia imprimir 3.600 exemplares por dia. Uma autêntica revolução, o que isso promove, na possibilidade, na velocidade com que essa troca de experiências se dá. O nacionalismo, que muitas vezes se dá como uma coisa que está entregue na nossa história. Mas muito do que nós chamamos de nacionalismo se possibilita porque, graças a essa impressão disseminada dos conteúdos, as pessoas do mesmo território têm uma percepção mais clara das parecenças histórico-políticas e culturais que existem entre elas, das suas criações e elaborações artísticas. E, obviamente, iluminismo, politicamente, guerra na Inglaterra, Revolução Gloriosa, Revolução Americana, os Federalist Papers, o que são senão publicações periódicas que geram todo um alcance, que potencializam uma transformação política essencial. Os panfletários jacobinos ou girondinos, um Marat, por exemplo, na Revolução Francesa, que efeito isso tudo teria não fosse a presença do panfleto, a presença do jornal, chegando a estratos populacionais cada vez maiores. Também, graças a isso, o indivíduo passa a ter possibilitada a experiência da leitura íntima. Ele constrói a sua sequência de leituras, leva o livro para casa e vai ler sozinho, se quiser. Não é mais uma experiência necessariamente coletiva. Isso tudo alimenta o cultivo da ideia de individualismo que define de muitas maneiras a modernidade e também projeta o que nós chamamos de tradição liberal. Bom, eu acho que a primeira pergunta, em que a mídia moderna impacta o delineamento do que nós chamamos de modernidade? Caramba, em tudo. Em tudo. Na sua trajetória, a mídia moderna tem um capítulo importante em 1605 com a fundação do primeiro jornal, que eu não vou me atrever a ler o nome para não destruir o ouvido de ninguém, mas existe uma discussão acerca desse caráter, dessa coisa aí como primeiro jornal, porque o formato era mais como o formato de um livro. No entanto, ele tinha, do ponto de vista metodológico, as características de um jornal. Era periódico, tinha caráter noticioso. O jornal, assim como os livros, os panfletos, o material textual escrito que se dissemina com a invenção da mídia moderna, com todo esse poder de moldar a nossa relação com o espaço-tempo, de difundir ideias que não teriam esse alcance de outra maneira, vai provocar a reação daqueles que estão habituados e interessados no métier anterior, nas relações sociais anteriores, nas crenças estabelecidas. E essa reação será a reação da violência, a reação da censura, a reação da interdição. Isto é muito perigoso. O bem e o belo estão ameaçados por essas ideias subversivas, que essa arma, que é a mídia moderna nascente, permite que se intensifique, que se espalhe. Precisamos controlar isso. Eu uso o exemplo no Brasil, da nossa Carta Régia impedindo que se imprimisse e fizessem correr as obras no Brasil, no território do então Estado do Brasil, subjugado ainda à metrópole portuguesa, sem autorização da Inquisição e do Conselho Ultramarino. No entanto, nós também temos autoridades ilustradas que vão se fazer campeãs da liberdade de expressão também.
que vão defender os méritos dessa inovação que Gutenberg fez nascer. Também no Brasil eu trago um exemplo disso. Com Dom Pedro II, o imperador, que era a figura central do sistema político brasileiro na época, no entanto, permitia-se, tolerava-se que todo tipo de ataque fosse feito por via jornalística à sua figura. Dom Pedro II não tem vigor, é um imperador cansado, está sempre dormindo. Dom Pedro II é autoritário, manda em todo mundo. Dom Pedro II está sempre viajando porque só sabe de estudar e não quer saber da política. Podia fazer tudo, podia descascar o monarca. Ampla liberdade de imprensa que nós tínhamos na nossa monarquia durante o segundo reinado, mas as autoridades estabelecidas vão reagir propondo que essa coisa chamada mídia moderna precisa ser podada, precisa ser controlada, submetida aos nossos mandos, para que coisas muito importantes como o direito divino dos reis, por exemplo, não sejam questionadas. Aí só uma nota histórica: os primeiros jornais brasileiros, a Gazeta do Rio de Janeiro, que na verdade era o órgão oficial da coroa e só publicava o que era de interesse da monarquia portuguesa, e o Correio Brasiliense, de Hipólito José da Costa, grande patrono da imprensa brasileira, que editava o Jornal de Londres, defendia no jornal, que tinha um caráter, por muito tempo no Brasil teve um caráter mais panfletário do que propriamente noticioso. Ele estava pregando as ideias liberais no jornal, mas também houve um momento em que essa crítica insensada de Hipólito José da Costa à coroa foi arrefecida por um suborninho da coroa. Isso também aconteceu, as relações de poder e de interesse que se estabelecem entre esses órgãos de mídia e o poder. E em reação a essa medida de contenção da circulação, os liberais sempre se levantaram. E mesmo antes do que nós propriamente chamamos de liberais, a partir de John Locke, nós vamos ter o clássico areopagítico de John Milton, que é o único autor, do ponto de vista propriamente liberal, mais levantado nas nossas discussões no movimento liberal, que eu vou citar hoje. Eu não vou trazer aqui John Milton, depois de John Milton, não vou trazer aqui John Stuart Mill, perdão, né? Nem John Locke, que também toca nisso. Eu vou ficar com o John Milton, que vai dizer coisas como: o conhecimento do erro ajuda a conhecer a verdade, a temperança nas coisas materiais é da maior importância para a vida humana. Ainda assim, Deus confiou essa temperança ao julgamento de cada homem. O bem e o mal crescem juntos neste mundo quase que inseparavelmente. O homem tem o dever de dissociar o bem do mal. Ou 20 homens, já que estava em discussão no parlamento britânico se haveria a aprovação de uma licença para que as obras fossem publicadas, era isso que estava em questão. 20 homens são suficientes para avaliar todo o gênio e o bom senso da Inglaterra? Deve haver um monopólio do conhecimento? Os produtos de todos os cérebros ingleses devem ser carimbados como casemiras e fardos de lã? A afronta, ao se propor isso, não é apenas para os instruídos. As pessoas comuns são igualmente injustiçadas pela noção de que são tolas, tontas demais para que lhes seja confiado um frívolo folheto. Tudo quanto se disse muito bem na tradição liberal em defesa da liberdade de expressão, mas tudo quanto se disse pode ser visto, de certa maneira, como uma reciclagem desse discurso magistral de John Milton, em que ele deixou claro que nós precisamos confiar, precisamos respeitar o exercício do juízo crítico por parte das pessoas e não tratá-las como crianças a serem tuteladas. Então os liberais estavam sempre que aparece poderosamente uma inovação em matéria de mídia moderna, essa é apenas a primeira, o material impresso, alguém vai dizer que as pessoas não estão preparadas para analisar o que está circulando através desse meio tão poderoso, tão bem disseminado. Nós precisamos de tutores que controlem a circulação dessas ideias, precisamos de tutores que domestiquem essas criaturas infantis que são os seres humanos. E os liberais sempre vão dizer: você também é parte dessa espécie, mas você não é feito de outro barro para decidir o que a gente vai ler, o que a gente vai apreciar. E aí, como sugeriram que nós fizéssemos algumas sugestões bibliográficas,
eu trouxe esse livro, Key Themes in Media Theory, do Dan Lowy, que é um acadêmico britânico, que resumiu, em boa medida, quase tudo o que eu vi em 4 anos de faculdade, literalmente. Ele vai distribuir as teorias de estudos de mídia em algumas categorias. Algumas ali vocês percebem que são apenas temas que ele vai analisar de que forma são tratados estereotipicamente ou tipicamente na mídia, nos veículos jornalísticos, nos veículos televisivos ou cinematográficos, mas alguns são realmente visões sistemáticas de como a comunicação através da mídia moderna se processa e que efeitos ela tem. Você tem a tradição behaviorista, que vai estudar esses efeitos pioneiramente. A Medium Theory, que é a tradição de McLuhan, que foi citado pelos escafandristas no material de divulgação desse evento, conhecido pela sua famosa máxima de que o meio é a mensagem, no sentido de que esse meio que a mídia moderna representa, modificando amplamente a nossa relação com o espaço-tempo. Eu tenho hoje o que meus antepassados não tinham, o acesso à imagem do passado e até a imagem em movimento. Isso, e até ao vivo, e até ao mesmo tempo. Isso evidentemente é poderoso, isso evidentemente tem um impacto significativo na maneira como eu penso, como eu absorvo as informações. Então é essa tradição que vai enfatizar esse poder do meio, de moldar até a cultura moderna, tem tudo a ver com o tema que foi proposto. Ele também traz as interpretações estruturalistas, ele vai evocar Foucault, a sua obra, falando sobre a sociedade disciplinar, que é uma tendência, enxergando as estruturas por detrás de tudo, a minimizar o poder de agência que o receptor tem sobre a comunicação que ele recebe, mas também, ao contrário, nós vamos ter o interacionismo, a escola de Chicago de sociologia, que vai enfatizar que a relação do indivíduo com a sua cultura, com o seu meio social, era uma relação recíproca e, portanto, também na relação com a mídia haverá uma influência do receptor sobre os conteúdos que vão ser vinculados. O consumerismo retoma isso nos estudos do consumo, quando os autores dessa vertente vão lembrar que, por exemplo, os jornais pesquisam a audiência. Os veículos, as empresas de comunicação pesquisam a audiência antes de decidir o que elas vão veicular. Então, evidentemente, não é uma relação de uma imposição absoluta de uma fonte para os seus alvos. Existe uma interação frequente, consistente, entre esses personagens. Então, nesse livro vocês vão encontrar o resumo e a indicação de vários autores que vão versar sobre esses diversos tipos de visões sobre o peso da mídia, a sua relação com a sociedade e o poder que o indivíduo teria relativamente aos conteúdos que a mídia lhe oferta. Mas a conclusão que a gente tira disso é que todas essas teorias divergem entre si, portanto, nós temos um debate amplo sendo travado a respeito. Continuando, então, a narrativa da mídia moderna, sempre com aquela ideia de que a cada avanço nós temos uma nova forma que as pessoas estão destreinadas para lidar com, e isso vai levar a um problema social, isso vai levar a uma convulsão, isso vai levar a desordem. Nós temos aqui o rádio e o cinema. E eu trouxe de propósito esse filme dos irmãos Lumière, do trem, que reza a lenda que quando essa exibição foi feita originalmente, as pessoas despreparadas para isso acharam que o trem iria avançar sobre elas e atropelá-las. Não nos surpreenderia se os autoritários de ocasião propusessem que, diante da falta de hábito, de costume da sociedade, coitadinha, infantilmente despreparada para lidar com essa inovação, e resolvessem que esse tipo de filme não poderia ser transmitido e, quem sabe, abortassem ou defendessem o aborto do cinema. Mas eu focarei no rádio. 30 de outubro de 1938. Se vocês não sabem o que aconteceu nesse dia, vocês precisam estudar mais. Porque simplesmente se deu o maior evento da modernidade, o maior evento dos últimos séculos. Uma invasão marciana, uma invasão extraterrestre na Terra, quase dizimando a nossa população inteira,
que foi detida graças ao efeito que a atmosfera teve sobre esses seres extraterrestres. Ou pelo menos isso é o que conta a obra clássica Guerra dos Mundos, de H.G. Wells, um socialista fabiano, um grande escritor de ficção científica, que foi adaptada radiofonicamente pelo Orson Welles. E as pessoas discutem-se até hoje o tamanho disso, quantas pessoas realmente foram impactadas por isso. Mas é fato, registrado na imprensa da época, que as pessoas ouviram aquela transmissão e acharam que era verdade. E isso, obviamente, causou um certo pânico. Meu Deus, estamos sendo invadidos, estamos sendo atacados. E aí os estudiosos de mídia, o Loffen fala isso no livro dele, fazem a discussão dos vários aspectos envolvidos nisso. Ah, ok, mas é porque também a sociedade naquele momento estava num clima de muito belicismo. Nós tínhamos vindo da Primeira Guerra Mundial, estávamos às vésperas de outra. Então, compreende-se que tenha havido uma interpretação de que havia um ataque acontecendo, né? Não necessariamente as pessoas ouvindo, está tudo explodindo, entenderam imediatamente que aquilo eram ETs, numa história ficcional, mas houve um impacto, e houve quem defendesse. Por isso que o rádio tinha que ser controlado, que esse tipo de produção não deveria ser veiculado. O jornal, às vezes, um meio da mídia moderna anterior e estabelecido reage ao outro negativamente. As pessoas não estão preparadas para isso. O editor e publisher publicou: a nação como um todo continua a enfrentar o perigo de notícias incompletas e mal compreendidas através de um meio de comunicação que ainda não provou que é competente para realizar o trabalho jornalístico. Temos que controlar, temos que disciplinar. Mas, novamente, para não ser absoluto, eu gosto de citar as visões contrárias também dentro do meio da imprensa escrita, do jornal Chicago Tribune. Seria mais diplomático dizer que alguns membros da audiência do rádio são um pouco retardados mentalmente e que muitos programas são preparados para seu consumo. Então, é sempre a mídia moderna avança, cria-se um alcance maior, uma formatação maior, isso impacta, é claro, o nosso comportamento, impacta a nossa experiência, de novo, espaço-temporal, e alguns iluminados acreditam que é um problema e que eles, mais do que ninguém, têm o condão de retificá-lo com a sua autoridade. O padrão se repete. Os meios modernos de mídia foram utilizados, evidentemente, pela propaganda de massa, principalmente em época de guerra, que é o enfoque que eu vou dar aqui, pelos Estados Unidos, mas eu destaco a experiência das nações totalitárias. Por exemplo, a União Soviética usando o cinema para propagandear a ideologia socialista. O Coraçado Potemkin é um filme que é informado pela ideologia marxista, mas também, evidentemente, o nazismo, que tinha o Ministério da Propaganda. Hitler enfatiza a propaganda no seu Mein Kampf, e o seu ministro Joseph Goebbels é famoso pela sua citação de que uma mentira repetida 2 vezes se torna verdade. E tanta importância se deu a isso no nazismo que no seu aniversário Goebbels distribuiu aparelhos radiofônicos para que as pessoas estivessem antenadas na pregação, evidentemente, da doutrina do Estado, a doutrina nacional socialista. No Brasil, igualmente, Getúlio Vargas, com o seu departamento de imprensa e propaganda, empregou maciçamente o rádio e o jornal para divulgar o seu ponto de vista, o ponto de vista do seu regime autoritário. E aí, os críticos da mídia moderna, dos horrores que ela provoca, da incapacidade que nós temos de reagir à manipulação, eles vão usar isso como exemplo, quando na verdade deveria ser a demonstração das deficiências do discurso deles. Porque não era só a mídia moderna e o seu potencial intrínseco que eram manuseados por essas autoridades. Eles usavam a força e eram os únicos que podiam empregar esses instrumentos. Eles não permitiam que outras opiniões se expressassem, que jornais questionassem os seus pontos de vista. Eles inibiam tudo pela violência. Porque eles achavam que eles tinham o condão de corrigir, de retificar o pensamento, de garantir que as ideias certas, verdadeiras, que são as deles, prevaleçam. Então, quem é mais parecido com eles? Aqueles que apostam na liberdade ou aqueles que se preocupam enormemente com o poder de manipulação dos veículos de mídia?
e que sempre vem com esse discurso de que nós precisamos de uma elite educada que condicione o conteúdo que vai circular e o que não vai. Quem é mais parecido? Fake news. Fake news é uma coisa completamente nova, notícias falsas circulando amplamente nas redes sociais, desestabilizando a democracia, a ordem institucional. Temos que fazer alguma coisa. No rádio, claro, também nós temos aí um episódio clássico de fake news que se disseminou no Brasil através do rádio, 1945, eleição presidencial. O brigadeiro Eduardo Gomes conta-se, porque na verdade, segundo alguns jornais, ele não disse nada nem parecido com isso, é uma coisa que fica em discussão, mas conta-se que ele bradou que ele não queria o voto dessa malta de desocupados que apoiam o ditador Getúlio Vargas. Ele estava se referindo com a expressão realmente à militância varguista, aquela elite política e econômica e a estrutura do sindicalismo paternalisticamente tratado pelo regime do Estado Novo, e não a qualquer outra coisa. Mas Hugo Borg, um adepto de Vargas, e, portanto, opositor da UDN, que era o partido que enfrentava as forças varguistas, Hugo Borg usou o rádio para dizer que Malta eram os marmiteiros, trabalhador com a marmita. Portanto, Eduardo Gomes era um elitista insensível, estava vociferando contra o eleitorado popular. Mentira, fake news, no rádio, colou. Não digo que foi por isso que ele se elegeu, não foi, mas colou. Então, não é uma grande novidade esse negócio de notícia falsa, discurso falso. Mentira existe desde que o homem está caminhando sobre a Terra. Isso é uma indicação de uma visão crítica da mídia por um cineasta conservador, o Frank Capra, em 41, O Adorável Vagabundo, que é um filme que conta a história de uma jornalista que inventa uma notícia. Então, evidentemente que há problemas, há dificuldades, assim como sempre houve na história humana. Uma jornalista que inventa uma notícia e essa notícia vira um movimento político em torno de uma figura chamada João Ninguém, que na verdade nunca existiu. Então ele traz uma apreciação crítica da mentira que circula, sim, no ambiente jornalístico. Mas a solução será eu dizer que eu sou a verdade e não deixar que ninguém mais fale além de mim? Voltamos a John Milton. A resposta é a mesma. Os liberais estarão sempre respondendo a mesma coisa. Vem a televisão, e aí eu trouxe o Carlos Lacerda, que me pediram para tocar na minha monografia, mas é um exemplo de alguém que, contra o Vargas, que construiu toda uma estrutura de comunicação a favor da sua ditadura, alguém que na oposição conseguiu usar a televisão com muita competência para combater os seus adversários, defender as suas teses, ele que fez o precursor do PowerPoint do Dallagnol, podemos dizer assim, mas na televisão, Lacerda pegou um quadro branco, desenhou um esquema denunciando os absurdos, os atos de corrupção, as incompetências dos governos varguistas. Então vem a televisão, né? E eu queria encerrar essa trajetória confrontando a televisão com as redes sociais, que é onde, claro, o pessoal queria chegar com esse tema, né? Nós estamos numa época em que muito se diz, meu Deus, a rede social é explorada por demagogos que recortam o discurso, iludem, enganam, disseminam a sua mensagem. Nós, a polícia da verdade, mais uma vez, é o mesmo discurso, é um padrão que se repete nessa história da mídia moderna. Nós, a polícia da verdade, temos que corrigir esse problema, impor a nossa sapiência e impedir que essa demagogia prospere, que esses recortes extremistas iludam as pessoas. E a TV? Eu trago dois exemplos. 1989, debate presidencial, Collor e Lula. A emissora brasileira, a Rede Globo, tem a justificativa, ela pode usar a desculpa de que o Brasil não tinha experiência democrática, que estava vindo de anos de ditadura, na cobertura de uma eleição presidencial, mas o fato é que a Globo cometeu a burrada
de fazer uma seleção dos melhores momentos de um debate presidencial. O que é o melhor momento de um debate? Quem diz o que é o melhor momento de um debate? Quem tem essa responsabilidade? O peso que isso vai ter na definição do tipo de mensagem que vai estar sendo passada. Numa época em que a televisão era soberana no impacto que ela exercia como meio de comunicação. Isso é um recorte. Não reclamam tanto de corte? Isso é um recorte. É um recorte que acabou favorecendo o Collor. Não que eu acho que, na comparação ali na época, que mudaria muito a opinião de muita gente se houvesse, todo mundo tivesse acesso ao debate na íntegra a qualquer momento, mas houve um viés desse recorte, que impacta uma eleição presidencial. E agora, mais recentemente, num país que não tem exatamente essa desculpa, né? Os Estados Unidos têm anos de tradição de eleições presidenciais, de regime democrático, nós tivemos um debate jornalístico entre os candidatos à presidência dos Estados Unidos e que os jornalistas entrevistaram um dos candidatos e quiseram debater com o outro. Literalmente foi isso que aconteceu. Em sã consciência, qualquer um que assista vai concordar que foi essa a dinâmica que eles adotaram. Ah, mas o outro candidato estava mentindo, estava disseminando mentiras que serão recortadas e depois vão viralizar, e o pessoal vai aplaudir, vai gritar, uhul! E nós precisamos proteger a democracia disso. Faça um vídeo depois que critique os comentários dele, faça o fact-checking depois, mas não no meio de um debate que, em tese, deveria ser protagonizado pelas duas propostas, pelas duas vozes. A outra candidata mentiu menos. Quem decidiu isso? Você? Então, o que a gente tira disso tudo? No futuro, essa evolução da mídia moderna fatalmente será impactada por desdobramentos que hoje se dão, os metaversos, as inteligências artificiais, que sem dúvida irão impactar também a comunicação, como diversos outros setores, de maneiras que nós não temos competência para antecipar, para conceber, para imaginar. Mas eu acredito, evidentemente é uma crença, uma tendência que a história moderna nos sugere, haver boas razões para supor que vai aparecer alguém falando. Essa nova formatação, essa nova estrutura, essa nova dinâmica da mídia, as pessoas não estão prontas, as pessoas não têm condições de refletir, as pessoas não são capazes de pensar, e, portanto, nós precisamos de uma regulação, de medidas emergenciais, ações especiais para proteger as pessoas dessa disseminação farsesca da ignorância. Alguém vai dizer isso, como disseram com o jornal, como disseram com os livros, como disseram desde a impressora de Gutenberg, como disseram do rádio, por causa da ficção de Orson Welles, como disseram da televisão, dizem da rede social, dirão do que vier depois também. Eu acredito, novamente, uma crença, eu não estou pontificando, como eu disse, não existe ninguém que possa pontificar, mas eu acredito que a tendência histórica será que essa história se repita. Que isso aconteça de novo, sempre haverá aqueles que se acham os iluminados que podem mandar nos outros. E nada nessa trajetória toda, até hoje, me convence de que tenhamos qualquer motivo para abdicar do caminho da liberdade, para renunciar ao caminho da liberdade. Há ruídos, há populismos, há demagogias, há farsas, sempre houve. Há sim a exploração dos recursos para difundir o que não presta. E há o convite a que, mais cedo ou mais tarde, criticamente numa sociedade aberta, nós enfrentemos essas dificuldades. Nunca alcançando perfeição, porque isso não existe, mas enfrentemos essas dificuldades. Agora, por mais que esses problemas se perenizem, que essas dificuldades persistam, nada me convence de que é melhor que nós vivamos numa sociedade que tem editores. Nada me convence de que esses editores podem mandar na minha vida, podem mandar no que eu leio,
o que eu quero pensar, o que eu quero analisar, podem tutelar as minhas reflexões, que ao fim e ao cabo deixam de ser reflexões, né? Passam a ser, nós passamos a ser gado. Temos que baixar a cabeça e não há como contrapor. Por mais que a mídia moderna, as redes sociais tenham todos esses problemas, multiplicaram-se as possibilidades de opiniões diversas se expressarem e se apresentarem. Aproveitemos isso, qualifiquemos isso, dignifiquemos isso, trazendo boas ideias e que criativamente o entrechoque entre elas ao longo do tempo vá produzindo as sínteses que são possíveis. É nisso que os liberais acreditam. Então, que diante de qualquer novidade que venha, nós não nos afobemos em cair no canto da sereia dos autoritários. Esse é o convite que fica, que a tradição liberal continua fazendo, desde antes mesmo de ela se configurar propriamente, lá em 1644, com a Areopagítica. Esse convite continua até hoje. Permanece atual. Tudo que ele falou a gente pode repetir em 2024. E acho que poderá repetir em 25, 26, 27 e assim por diante. Agora vamos à parte interativa, suponho. Pessoal, agora é o período das perguntas. Quem gostaria de fazer uma pergunta para o Lucas? Oi. No ano 1994, Ruanda, a tribo dos Hutsus atacou desesperadamente os Tutsi. Você conhece essa história? O filme, né? Hotel Ruanda. As estações de rádio fomentaram a violência contra a tribo dos Tutsis. Você acredita que uma censura, neste caso particular, poderia ser compatível com a ideologia libertária? Ou retomando, aí eu vou ter que citar os autores que eu não citei, mas toda a tradição liberal, mesmo o chamado liberalismo social, se a gente for pegar House, se a gente for pegar o precursor que é Stuart Mill, todos os autores liberais vão falar que você deve tolerar até mesmo o discurso que você considera hediondo, que você considera tirânico, que você considera autoritário, de ser verbalizado. No entanto, e a gente pode pegar o exemplo da legislação americana, quando você tem uma incitação direta à violência, eu reconheço que a linha é tênue, mas quando você tem uma incitação direta ao cometimento do crime, quando você tem uma ameaça de morte, né, evidentemente, aí nesse caso não se enquadra essa previsão. Existe a previsão na tradição liberal para que se impõe um limite nesse ponto. Assim como também, por exemplo, se você entrar no cinema, que é um velho exemplo do cinema, você entra no cinema dizendo, está tudo pegando fogo! Corram! E criar uma confusão, isso não é lícito. Né? Isso não é lícito. Então há uma margem para a gente discutir esse ponto. Agora, pelo simples fato de a teoria, a doutrina ser repulsiva, você defender alguma coisa horrível, nos Estados Unidos, por exemplo, existe até hoje um partido nazista. Inclusive é interessante que o partido nazista norte-americano, no passado, quando o movimento negro fazia as suas celebrações, havia convites, o Partido Nazista fez doações ao movimento negro, uma parte radical do movimento negro que queria separação também. Queremos os negros ali e os brancos ali. Então, está tudo em casa, estamos de acordo. Né? Então, os nazistas iam ao evento dos fundamentalistas do movimento negro e celebravam junto com eles aquela tese que o ser humano deveria estar separado pela sua cor da pele. Celebravam isso. Os Estados Unidos toleram e houve advogados da comunidade judaica que defenderam a liberdade de expressão do movimento nazista americano. Agora, evidentemente, é uma sociedade norte-americana em que o nazismo não tem expressão. Não tem expressão significativa ali. Se ele se tornasse uma força que realmente estivesse prestes a cometer os atos de violência, estivesse incitando diretamente a violência, a própria lei americana preveria que ele fosse contido. Mas eu tenho a tendência a acreditar que quando um discurso é proibido, legalmente proibido, por exemplo, o comunismo proibido nos países do leste europeu, eu tenho a tendência a achar que ele já é proibido numa sociedade onde ele já não tem um espaço significativo. Né? Porque se
Se não fosse assim, a proibição não valeria de nada, pela força ele se imporia. Então eu tendo a achar que essa proibição, você querer proibir o comunismo no Brasil. Vamos proibir o comunismo no Brasil, nós vamos ter partidos, movimento estudantil, jornais, tudo fazendo barulho e impedindo que isso aconteça. Então, será que a proibição vai ajudar em alguma coisa? Não é melhor a gente mostrar que essa ideia está errada? Livremente, numa sociedade aberta, mais produtiva. A gente proíbe o nazismo porque também, de novo, não tem espaço significativo na sociedade brasileira. Então, eu tendo a achar que isso aí se aplica, essas proibições aos discursos mais radicais, elas são feitas quando aquilo não faz muita diferença naquele lugar onde a proibição foi feita. O discurso que realmente, o autoritarismo que realmente faz diferença, por exemplo, no nosso caso no Brasil, contemporaneamente, quem é que nos oferece mais riscos à nossa liberdade de expressão? Quem tem a caneta, quem está dentro da burocracia ou são os seus alvos? Outras perguntas? Eu fiquei um pouco receosa de fazer uma pergunta, porque ela tangencia um pouco o tema. Mas minha pergunta é referente a esse atrito que existe hoje entre certos jornalistas que se autodeclaram independentes, do que é chamado muitas vezes de legacy media, enfim, dos jornais bem estabelecidos que a gente tem hoje. E, enfim, se você puder falar um pouco sobre esse atrito, como você vê isso com relação às liberdades, porque me parece que ao mesmo tempo que a grande mídia tem enfim, já vamos ver do ponto de vista teórico, mas que a grande mídia tem uma facilidade em criticar os jornalistas mais independentes por tomarem posições divergentes. Ao mesmo tempo, eu sinto um momento contrário desses jornalistas descredibilizando tudo que é dito pela grande mídia. Então, dá para um pouco sobre essa crítica? Então, em primeiro lugar, eu acho ótimo que tenha mídia alternativa. Eu acho ótimo, como eu defendi no final da explanação, ter mais alternativas, mais canais onde ideias diversas sejam expressas, é ótimo. Eu não acredito nessa história de objetividade, nem na faculdade de jornalismo também o pessoal não acredita não. A gente tem, como dizia o Carlos Lacerda, a gente se esforça por se aproximar, principalmente quando a gente está fazendo uma reportagem, a gente se esforça por se aproximar da objetividade, com a condição de saber que ela nunca será plenamente atingida. Então a gente não tem como chegar nisso. Então, quanto mais nós tivermos jornais com linhas editoriais claras e bem definidas, melhor. Houve um tempo em que, principalmente a escola jornalista norte-americana, enfatizou esse ideal da objetividade, da neutralidade. E eles mesmos já se escafederam disso. Hoje em dia todo mundo sabe o que é Fox News, o que é CNN, mudou totalmente lá. E eu acho que esse modelo é mais honesto. Em vez de você ter uma imprensa fluida que tenta passar a imagem de que ela não representa nada, de que não tem interesses ali por trás, que a editorial esteja clara, eu acho ótimo. Então, que haja mídias que têm posicionamentos divergentes é ótimo. Agora, a grande mídia, os grandes veículos de comunicação, as grandes empresas de comunicação, ainda têm uma estrutura superior, que talvez sempre venham a ter, que uma mídia independente é um canal de alguém que abriu, está lá falando, consegue um recurso para um aparelho de microfone e faz as suas gravações. A grande mídia tem uma estrutura que garante a ela condições de fazer uma reportagem mais ostensiva, de chegar a lugares que essa mídia independente, alternativa, normalmente não alcança. E essa mídia independente, mesmo quando ela joga no lixo in toto o que a grande imprensa produz, se você for assistir a esses canais, eles estarão comentando notícias que foram dadas nos grandes portais. Então isso é um tanto quanto inescapável. Eu diria que há boa mídia independente, há ruim também. Já fui alvo de mídia independente, com distorções grotescas das coisas que eu estava falando. Então, há gente boa na mídia independente, há gente ruim, como há também na grande imprensa. Eu acho que
havendo esses vários canais, como nenhum deles chegará a esse ideal impossível da objetividade e da perfeição, os seus defeitos se chocam, as suas qualidades também, e o indivíduo que estiver realmente decidido a exercer o seu juízo crítico fará essa contraposição e terá mais ferramentas para fazer o seu julgamento. De novo, melhor do que ter só uma voz falando e ninguém contesta. Lucas, eu gostaria de perguntar se a gente acaba não vendo pluralidade de opiniões políticas por conta de influência estatal, ou seria mais, digamos, uma trava cultural que ainda a gente tem de ter dificuldade de debater temas que estejam fora da janela de Overton? Pluralidade de opiniões políticas na grande imprensa? Olha, os jornalistas, eles vêm da faculdade. E os meus colegas, se eu for fazer a média do que acontecia lá na época, na Escola de Comunicação da UFRJ, o problema está ali, na formação ali que eles tiveram. Totalmente enviesado. Da minha experiência, eu como não tenho vinculação formal com a ambiência acadêmica, né? Talvez a exceção aqui num evento de potestades, como eu disse, intelectuais, eu não sei o que aconteceu para eu vir parar aqui nesse encerramento, mas eu, como não tenho essa vinculação, não vivo as dificuldades que forçosamente têm que ser enfrentadas por aqueles que ocupam esse espaço, eu falo mesmo assim, o que tinha lá era uma pregação descarada. Né? Eram 2 ou 3 professores decentes, o resto era pregação descarada, era frankfurtianismo, era Foucault e de maneira muito rasteira, superficial, embebida por pregação política objetiva e partidária, como eu disse aqui dando exemplo ao começo do meu professor de economia, que ensinava aquelas 3 coisas que eu listei para vocês. Só que as aulas dele todas eram preenchidas por aquilo. Ainda tinha outro que ensinava a teoria da comunicação o semestre inteiro. Eu não peguei esse professor, havia opção. Porventura, peguei um outro mais normalzinho. Né? Esse professor que eu peguei, ele ensinava a teoria da comunicação. Em tese, era para ele mostrar aquelas vertentes todas ali que eu coloquei no slide. Ele ensinava, do início ao fim, a hegemonia de Gramsci. Era só isso que ele ensinava. Então, a formação do jornalista, mais até do que o próprio proprietário do meio de comunicação, ao dono do meio de comunicação determina. É como fazia o Roberto Marinho, deixa meus comunistas em paz ali. Não, Roberto Marinho, obviamente, não era comunista, não era esquerdista. Então, não é tanto o problema o proprietário da empresa de comunicação, mas o jornalista tem uma formação que ele acaba indo para esse lado. E ele acha, assim como aqui o pessoal do direito, na primeira palestra, no primeiro painel, que estava falando sobre essa confusão de você, o juiz, em vez de aplicar, né, a lei e apreciar de maneira tão objetiva quanto possível, com base na lei, ele quer ser o arauto da liberdade, da justiça, dos valores. O jornalista quer que a matéria dele não seja simplesmente o reporte dos fatos, tal como eles aconteceram, seguindo a tradição do lead jornalístico, o que, quando, como, onde. Ele não quer isso, ele quer que aquilo ali seja o catalisador de uma agenda social bem específica. Ele acaba imprimindo isso na matéria dele. Então, acho que vem da formação. Aqueles que ocupam os espaços de expressão cultural mais relevantes na nossa sociedade, eles são fornecidos por onde? Pela universidade. Daí a importância de iniciativas como essa, de você tomar esse espaço e colocar a racionalidade, a tolerância, a honestidade intelectual, acima de tudo, no lugar dessa militância desbragada. E daí a relevância do que o escafandrista está fazendo. Dá tempo para mais uma pergunta. 2 minutos. Sem pressão. Eu vou ser breve, Lucas. Parece que no Brasil há uma percepção clara de que muitos jornalistas, assim, vamos dizer, da mídia mainstream, acabam sendo a favor dessas iniciativas de censura, se associam. Você fez uma descrição bem grande das evoluções, desenha um mapa para a gente da evolução dos instrumentos de mídia e como o poder se incomoda muitas vezes com isso e quer controlar
a qualquer tipo de inovação, e como é melhor optar pela liberdade, né? Acho que foi bastante convincente isso. Mas por que o jornalista hoje adere ao poder e ao controle? Isso é hoje ou faz parte de alguma forma desse processo, né? E em que medida isso tem a ver também com a cultura woke e com uma certa necessidade de controle mesmo, que a própria cultura woke, quer dizer, parece haver uma percepção de controle, né, de necessidade de associação ao poder de grande parte dos jornalistas, ou seja, estamos juntos nessa tentativa de controle. Por que isso é novo ou te parece que também é parte de um produto, de um processo histórico? Também sempre houve essa associação entre o jornalismo e o poder e uma tentativa também de controlar a informação. A gente só tem 1 minuto para responder isso, então eu vou me limitar a dizer que sempre houve jornalistas que foram prostitutos do autoritarismo, senão como é que os ditadores iriam cooperar os meios de massa para divulgar as suas ideias? Eles têm profissionais que estão ali exercendo funções nessa direção. Agora, o que acontece hoje obedece a condicionantes muito específicos, tem a ver, evidentemente, com essa agenda woke, mas eu acho que está muito ligado ao que eu já respondi, né, ao tipo de formação que esses jornalistas têm. Eu vejo pelos meus colegas com os quais eu me formei, eu era um estranho absoluto no mínimo. Então, assim, a regra era a fonte de onde eles vêm que precisa ser atacada. Eles se veem como soldados, como disse a Marisa, eles são soldados, eles não estão ali para cumprir o papel de reportar os acontecimentos, para que as pessoas façam seus juízos. Se você assistir a uma transmissão jornalística dos Estados Unidos, apesar de ele não acreditar nessa ideia de objetividade, a época do auge dessa escola objetiva de jornalismo norte-americano, eles realmente, o jornalista, você vê a transmissão, ele está lendo de maneira absolutamente neutra, assim, sem dar nem entonação de voz, ele está lendo ao ponto de vista dos dois candidatos, inclusive um candidato que defendia a segregação racial, e o sujeito claramente era contra, e ele estava lendo lá impavidamente. Existia ali um senso de que ele tinha uma responsabilidade com aquilo. Hoje em dia, entendeu? A transformação dessa formação, imagino que tem um papel decisivo nisso. Bom, pessoal, queria pedir primeiro uma salva de palmas para o Dr. Fernanda. E agora eu queria estender essa salva de palmas, aproveitar para agradecer o apoio do Instituto Liberal ao evento, não só do Instituto de Saúde, não só do Instituto Liberal, como a OSPA e a Apos Network. Sem o trabalho deles, sem o apoio deles, nada disso aqui seria possível. E agradecer o empenho de toda a equipe do Instituto de Saúde, que está incansável para garantir a qualidade desse evento. Tá? Espero que vocês tenham aproveitado demais. Certamente quem está aqui desde o começo ao fim é porque está muito empenhado, né? Fico feliz, espero que vocês tenham apreciado o nível do conteúdo, né? Espero que a gente tenha contribuído para elevar um pouco a régua do debate nos eventos do movimento liberal, certo? E acho que vocês merecem a recompensa de um happy hour. A gente reservou aqui no Boteco Almirante, descendo a rua aqui, um espaço, então estaremos indo para lá agora. Se você ainda não segue os escafandristas, nas redes sociais, sigam, acompanhem o nosso trabalho. Em breve vai estar saindo aí o resultado das nossas bolsas de pesquisa. Daqui a 6 meses queremos ter aí 3 excelentes publicações, tá? E fiquem atentos para eventuais oportunidades, como vão surgir naturalmente, e novos eventos. Muito obrigado pela presença de todos e a gente se encontra numa próxima. Boa noite! Só uma consideração